E vocês sabem que uma das coisas que eu mais escuto aqui dos meus clientes, né, é como está ficando cada vez mais caro adquirir um cliente, custo por lead, né, custo de aquisição de cliente. Poucos controlam isso, né, poucas empresas controlam isso, né, e pouquíssimas ainda controlam, sabe qual é o LTV, né, do cliente, que é quanto que esse cliente... O lifetime value, né? Que fala, meu inglês é horrível, tá? Mas é quanto que esse cliente vai deixar de dinheiro ali na empresa, tá? Então, sabe que de repente custa R$100, R$1.000 para trazer um novo cliente, tá? Ali para a empresa, onde ele vai colocar custos de marketing, custos comerciais e tudo mais. Mas ele não consegue medir esse lifetime value. Eu comecei a pensar sobre uma coisa aqui. A gente aqui na Pipe Digital, até para quem não me conhece, sou o Júnior França aqui da Pipe Digital. Hoje a Pipe Digital é a maior consultoria do Pipe Drive aqui da América Latina. Então, a gente tem um custo de aquisição de clientes que não é tão alto, tá? Pelo valor do projeto que a gente tem, então é um custo que compensa. Eu comecei a tentar entender por que é baixo o custo de aquisição de cliente comparado ao mercado que a gente vê aí de outras consultorias e tudo mais, tá? Então, primeiro porque eu produzo muito conteúdo, tá? Esse vídeo aqui é um conteúdo que eu estou produzindo, então não tem custo, então eu sei fazer isso, tá? Eu desenvolvi essa habilidade de fazer isso, e a gente recebe também muita indicação, tá? Indicação de ex-clientes, indicação de parceiros, indicação, né? A gente recebe muita indicação. Quando chega essas indicações aqui pra gente, normalmente, tá? É mais fácil de converter, algumas não tem perfil nenhum sobre o modelo de negócio que a gente tem. Inclusive, né, a gente está criando outros produtos para atender toda essa gama de clientes, de leads, né, que no caso chega até a gente. Mas uma coisa que eu tenho percebido, com o passar do tempo, tem crescido muito a indicação de clientes que atendemos. Então, duas situações, tá? Uma eu atendi uma empresa onde o diretor ou o gerente comercial, um vendedor, ele está nessa empresa, tá? Ele vai para outra empresa, ele chama a gente para atender nessa outra empresa também, tá? Então é uma indicação, né? A gente vai desenvolver porque confiou no nosso trabalho. Segundo tipo de indicação, o dono de uma empresa nos indica para outra empresa, tá? Até nesse primeiro modelo de indicação, né, de uma pessoa que sai de uma empresa e vai para outra, já tem clientes aqui passando pela quarta empresa, tá? E a gente implantando a operação com o Pipe Drive. Então, por incrível que pareça, a gente consegue fazer isso muito bem, tá? Daí eu comecei a pensar, por que tem tanta gente que tem dificuldades, tá? Vamos até melhorar isso, não é tanta gente que tem dificuldade em manter clientes, porque que o mercado existe essa dificuldade de manter clientes, tá? Comecei a ler esse livro aqui, Nunca Mais Perca um Cliente, Joe Coleman, tá? Por quê? Eu quero tabular esse conhecimento, eu quero entender o que a gente faz que tá certo, onde eu posso melhorar ainda no que eu já faço, tá? E como que eu posso modelar isso para ter esse aprendizado lá dentro do programa Vendas Te Liberta, tá? Para quem não sabe, o programa Vendas Te Liberta é um programa que nós estamos criando, tem o link aqui embaixo para a fila de espera, tá? Eu ainda não sei quando que a gente vai lançar, mas eu acredito que mais uns 2 meses já vamos lançar esse programa, que eu vou explicar como que você cria uma empresa de vendas com poucas pessoas, de 1 a 3 pessoas, tá? Podendo chegar até mais aí com vendedores, chegar até umas 5 pessoas, tá? Mas é o modelo que eu vivo aqui. Então é um modelo pequeno, extremamente automatizado, com uma altíssima rentabilidade, com processos altamente eficientes, tá? Então é isso que eu vou ensinar para vocês. Só para ter uma ideia, em 2017 eu tinha falido, em 2023 eu me tornei o maior parceiro do CRM Pipe Drive aqui da América Latina. 2023, 2024 a gente foi eleito o maior parceiro. Então eu comecei a ler esse livro aqui, ele começa a falar aqui, né? Ele até fala aqui, ó, nunca mais, como eu falei, nunca mais perca um cliente, né? Então ele fala aqui,
o que as empresas fazem hoje, tá? Quanto tempo que você gasta, o que a sua empresa gasta ganhando e cortejando potenciais clientes, novos clientes. Vocês vão ver que vocês já passaram por situações assim, nos exemplos que eu vou citar. Quanto dinheiro você gasta tentando adquirir novos clientes para o seu negócio, tá? Quantas pessoas na sua empresa concentram-se no marketing e vendas, tá? Agora ele faz o seguinte, agora me deixa fazer uma pergunta muito mais importante. Quanto tempo, dinheiro e energia você gasta tentando manter os seus clientes? Vamos lá. A gente tem aqui, né, lógico que alguns modelos de negócios que normalmente são vendas até pontuais, mas quando eu falo vendas até pontuais, que nem o meu modelo de negócio aqui, eu vendo, né, um projeto de consultoria, eu implanto, tá? Teoricamente, eu não vendo mais nada para esse cliente, porque fica tão bem implantado que ele não precisa muito da gente aqui, tá? Mas normalmente, e isso a gente começou a refletir, tá? A gente começou a refletir que eu tenho hoje uma base muito grande de empresas que eu já atendi, tá? Uma base muito grande, muito maior ainda de leads. E essas empresas que vendem têm necessidades, não é só um CRM, tem todo, um ecossistema ali que a gente desenvolve aqui, que eu faço no meu dia a dia, que eu posso ajudar essas empresas a construir esse ecossistema, tá? E ter esse entendimento. Então a gente começou a pensar nisso, tá? Então eu posso oferecer outros tipos de produtos e serviços para essas empresas, não só uma implantação, tá? Então eu já comecei a refletir aqui. Nesse ponto aqui, ó, quanto tempo de dinheiro e energia que você gasta tentando manter seus clientes, o CRM ajuda demais, tá? O CRM ajuda demais a organizar todo esse relacionamento, tá? E aí a gente continua aqui, tá? Ele fala aqui, ó, por que vocês... Por que as empresas não se concentram em reter clientes pelos quais deram tão duro, tá? Ele fala aqui, é bem legal que ele cita aqui alguns exemplos, né? Ele fala aqui de deserção de clientes, né? Fala sobre o mercado de banco, de SaaS, tá? Aqui, ó, a deserção se transforma em uma enxurrada na indústria de software como serviço, né? O SaaS. Nuvem em constante expansão. 20% dos clientes recém-adquiridos não completam 100 dias antes de desistirem, tá? Isso aqui, assim, eu não posso falar os números aqui do Pipedrive, tá? Mas acontece, tá? Acontece semelhante a isso, tá? Então a pessoa vai lá, assina o software, depois que entra aqui dentro que assinou, né? Que começa a utilizar, passa um pouco tempo, uma boa parte de quem assinou não fica ali dentro do sistema, tá? Por isso que é tão importante o trabalho do parceiro. Até para vocês entenderem, tá? Hoje, 80% dos clientes que eu atendo é reimplantação do Pipedrive, tá? Não vem ao caso aqui, mas você vê que existe essa dificuldade. Existe a facilidade de aquisição, mas existe a dificuldade desse cliente manter essa jornada ali dentro, tá? Então, eles falam aqui, por que as empresas não se concentram em reter os clientes pelos quais deram tão duro, tá? Aí ele fala aqui, ó, por que você perde clientes, tá? A pergunta que ele faz aqui, eu até coloquei aqui em destaque, por que você perde clientes? Você perde clientes porque eles se sentem negligenciados depois que a venda é feita. Vamos lá, vamos fazer um parênteses sobre isso, tá? Eu comecei a pensar aqui, até eles falaram aqui, né? Ele fala, pense na última vez que você deixou de fazer negócio com alguém, tá? Eu falei, eu não concordo com isso, mas... o que eles falam aqui? Você pode ter dito que era o preço, quando na verdade poderia ter pagado por ele. Realmente? Realmente. Tá? Você pode ter dito que estava indo em uma direção diferente, quando realmente não precisava fazer isso. Pode acontecer? Pode acontecer. Você pode ter dito que não estava mais sendo valorizado, mas na verdade ainda estava. Tá? Eles estavam tentando te valorizar. Não, a gente valoriza você. Tá? Pode ter parado de negociar, isso aqui acontece muito, sem dizer o porquê. E sua decisão foi confirmada quando a empresa pareceu não se importar com a sua saída, tá?
Um negócio típico faz um ótimo trabalho ao conseguir a atenção dos clientes e ao persuadi-lo a comprar, mas depois faz muito pouco para criar uma experiência significativa ou notável após a venda, tá? Depois que a pessoa entra aqui, eu falei, mas existe esforços, tá? Existem esforços para fazer, tá? E aqui foi que eu vi uma explicação aqui que eu comecei até a refletir aqui no meu processo interno, tá? A gente já fez algumas modificações, então a gente vende o processo de consultoria, a gente tem todas as etapas aqui, eu vou até revisar esse processo, tá? Olhando aqui sobre uma outra ótica e começa a olhar essa ótica aí, como que você pode aplicar no seu negócio, tá? O que acontece, tá? Ele fala aqui, então após a venda, o cara virou cliente, acabou o amor, né? Isso aí acontece muito quando a gente fala em empresas que agora até diminuiu um pouco, mas ainda, né? Por exemplo, quando você vai comprar, vai assinar uma linha de celular, depois você tentar cancelar ou quando dá algum problema, né? Isso aí precisou haver muita regulamentação de órgãos, de agências. Eu nem vou citar aqui o que é, porque eu não sei direito como que foi, mas eu lembro que assim, era pior, hoje está menos pior, né? Mas banco, né? Banco a gente vê isso, quando você contrata um seguro, plano de saúde, normalmente quando você é pequenininho, né, existe um desequilíbrio de força muito grande, você às vezes passa muito nervoso com isso, tá? Eu já passei, ficar pé da vida com as coisas, tá? Então, o que ele fala aqui, tá? Que as empresas, né, ignoram sistematicamente a jornada emocional do cliente. Eu comecei a pensar sobre isso, tá? Não é que elas não se importem com isso, as empresas se importam com isso, tá? Pelo menos vamos lá, elas têm consciência que isso é importante, tem algumas que se importam, tem algumas que não estão nem aí, tá? É que a maneira como fazem negócios e a forma como seus incentivos e estruturas são criados cria um ponto cego em torno da experiência do cliente. Esse ponto cego é o problema. Então vamos lá. Tem a necessidade, a experiência do cliente, tem a estrutura interna da empresa, tá? Isso não se conversa, tá? Quando a gente fala em metas, em processos internos, tá? Em validação, em onboarding do cliente, tudo mais. Então existe toda uma estrutura operacional que foi montada aqui da empresa voltada para ela. Aqui eu comecei a concordar com o livro, tá? E a expectativa, como ele fala aqui, a experiência do cliente, tá? Ele vai detalhar um pouquinho mais aqui, ela é diferente sobre isso. Tá? Eu comecei a perceber muito quando eu comecei a prestar um pouco mais atenção nas calls sobre o comportamento, tá? Sobre o cargo da pessoa e sobre a necessidade dela. Tá? Tinha alguns projetos que a gente desenvolveu aqui que muitas vezes a gente pegava, assim, dava um estresse muito grande. O gestor comercial, você vê que eram uns caras meio irritados, Eu comecei a entender que eles estavam com uma pressão absurda em cima deles e jogavam essa pressão para cima da gente, tá? Da área de TI, o cara com medo absurdo, né, de dar algum problema, de ser alguma situação ali que LGPD, alguma coisa assim. Então, não é que o cara, ele tava ali, né, a pessoa, homem, mulher, tal, a pessoa tava ali com um problema para mim, tá? Eu sentava, escutava essa pessoa, deixava falar, eu conseguia capturar bem isso e deixar essa pessoa mais segura com relação ao medo que ela estava, o medo, a ansiedade, a pressa, né, ao problema que ela acredita que poderia ter ali com o desenvolvimento do projeto, tá? Então, até olhando isso aqui, a gente vai reestruturar um monte de coisa aqui, tá? E eu vou passando aqui para vocês essa reestruturação. Então, ele fala aqui, ó, emoções e experiências são uma reflexão posterior, tá? Então, depois que compra, vai ter aqui essa experiência e as emoções. Daí eles falam aqui, ó,
Ao longo dos anos, as empresas evoluíram para empresas maiores. Presta atenção nisso aqui, ó, empresas maiores, tá? Você vê que muito dos problemas que a gente tem, lógico, empresa menor também, mas é uma sensação de impotência que a gente tem contra empresas maiores, tá? Com mais estruturas móveis, mais pessoas, mais regras e mais regulamentações. Tá? O toque de humanidade foi lentamente, mas de certo removido da maioria das interações e discussões. Vamos chegar num ponto aqui que vocês vão ver onde vai estar a saída, tá? Nos negócios modernos, muitas vezes se ouvem frases como amigos, amigos, negócios à parte. Isso aqui eu não concordo muito, tá? Não concordo muito. Só que assim, também não é que fala, né? Amigos, amigos, negócios à parte. Às vezes até acontece por interesse. Então, enquanto está existindo interesse ali, mútuo vai evoluir. Depois que acaba esse interesse, né, acabou o amor. Os dois não são feitos para se misturar, amizade, né, e negócios. Há uma forte crença de que relacionamentos pessoais conversam sobre sentimentos, tá? Sobre demonstração de emoções deve ser mantido em casa, fora do negócio. Vamos lá, aqui eu fiz até um parênteses, tá? Que ele fala aqui, emoções fora do negócio, tá? Na maioria das organizações, a recepção e a experiência do novo cliente não são conscientemente projetadas, tá? Logicamente estruturadas e consistentemente executadas de forma que contribuam de maneira significativa para a jornada emocional do cliente. Vamos lá, só voltar aqui, ó, voltar aqui nesse ponto, tá? Conversa sobre sentimentos e demonstração de emoções devem ser mantidos em casa, fora dos negócios. Aqui está o ponto, tá? O que eu percebo que a gente aqui no nosso modelo de negócio dá certo, tá? Eu fico me lamentando para as pessoas? Não, mas eu sou muito transparente, tá? Eu sou muito transparente. Esses dias, a gente fazendo um kickoff aqui com uma pessoa, por incrível que pareça, uma expressão que eu uso aqui, até quando vou vender, né? Deixa eu falar antes de fazer o kickoff, até quando vou vender, eu falo para essa pessoa, olha, eu já tive nessa posição que você tá, né? Eu falo, já tive sentado nessa cadeira. Então, eu já fui CEO de empresa, já fui diretor comercial, já fui diretor de marketing, né? Atuei fazendo isso. Então, já contratei consultorias, tá? Então, eu sei muito bem o medo que essas pessoas têm, que essas pessoas enfrentam. Já contratei consultoria de agência, consultoria de negócio, consultoria comercial, consultoria de RH, já contratei consultoria de TI, então assim, já tomei pra caramba na cabeça, tá? Então eu sei muitas vezes o medo que essa pessoa tá. Daí, isso aí eu já, você vê que é uma coisa que eu tô utilizando aqui, ó, conversa sobre sentimentos e demonstração de emoções, tá? Eu tô me conectando com essa pessoa. Isso, por incrível que pareça, até eu preciso usar mais isso no meu discurso, tá? Tanto é que venda é treino, você tem que treinar, você tem que se desenvolver, tá? Você tem que estar sempre em observação do que você está fazendo. E até porque eu não saio da área de vendas, eu faço muita call, eu faço muita reunião para eu não sair ali da barriga no balcão, que senão eu vou perder a realidade, tá? Eu me foquei um pouco nesse projeto agora, tenho me afastado um pouco das calls, mas eu preciso voltar a isso para eu não perder essa realidade sobre os meus clientes. Quando a gente fala aqui, né, da parte conversa sobre sentimentos, aí eu vejo um problema, tá? O que eu escrevi aqui, ó? Nos dias de hoje, quando as pessoas trazem o pessoal, tá, para uma conversa de trabalho, muitas vezes não tem o que acrescentar. Vocês concordam comigo que cada vez mais hoje as pessoas estão mais vazias de conteúdo, de sentimentos, de se expressar de uma forma coerente, tá? Eu esqueci o nome da palavra, quando a gente se coloca no lugar dos outros, tá? Ela se colocar no lugar dos outros, esqueci o nome dessa expressão, tá? Então, ó, eu até falei aqui, ó, não tenho o que acrescentar, pois elas são vazias, tá? Seja pelo conteúdo ou pelo processo da empresa.
Imagina o seguinte, eu sei que não é fácil, tá? Quando a empresa é muito grande, ela tem que padronizar diversas situações, que senão vira uma teia de aranha ali que ela não sabe onde pode parar esse tipo de informação. Mas, então junta, a pessoa vazia, tá? Vazia de conteúdo. O povo só sabe, né? Reels, né? Instagram, TikTok, não sei o quê. Tá? Poucos são as pessoas que estudam um livro, né? Acaba estudando alguma coisa. Até eu pergunto para você, qual foi a última vez que você fez um curso, um treinamento, tá? Lê um livro, tá? Lê um livro, seja um livro técnico ou seja um livro baseado em alguma coisa que acrescente alguma coisa para você, tá? Até o YouTube é muito bom, o YouTube, eu consumo muito o YouTube. Hoje a TV de casa, eu vou falar para você que fica, sei lá, 70%, 60% no YouTube e 40%, pelo menos o que eu consumo, tá? O que eu consumo dá até mais, 70% do YouTube e 30% aí nos Netflix da vida aí, essas coisas para se distrair um pouco, tá? TV aberta não assisto quase nada, assisto às vezes Fórmula 1, alguma coisa assim, pontual ali que eu acabo assistindo, tá? Então as pessoas, elas estão vazias, tá, de conteúdo. O que ela vai acrescentar numa conversa, tá? Quando está conversando ali com uma situação, com um cliente, tá? Emocionalmente, o que ela tem a acrescentar? Pessoalmente, o que ela tem a acrescentar? Isso aí está cada vez mais raro, tá? O vendedor que desenvolver habilidades pessoais, tá? De se colocar no lugar do outro. Esqueci o nome dessa palavra, né? dessa expressão, de se colocar no lugar do outro. Dela ser uma pessoa emocionalmente equilibrada, de ser uma pessoa resiliente, de ser uma pessoa que tem disciplina, uma pessoa que sabe administrar seu tempo, uma pessoa que entende um pouco de produtividade, entende tecnicamente e tecnologia e negócio, que são exatamente os 4 pilares do programa Vendas Te Liberta. Esse vendedor ele vai ganhar mais que um médico, vai ganhar mais que juiz, vai ter uma liberdade geográfica, uma liberdade de tempo e tudo mais, tá? Então, tem esse problema do vendedor não ter o que acrescentar e tem também o processo da empresa que muitas vezes exige metas absurdas, tá? Exige uma produtividade que ela nem sabe por quê, tá? É um processo que, volto a falar, é um processo voltado para a operação da empresa e não para a experiência do cliente, tá? Isso aqui a gente está falando até de questão de aquisição de clientes, tá bem? Então, tem esse ponto, manter o pessoal fora do negócio, tá? O problema, isso é ruim, e quando vão trazer para dentro do negócio, tem essas duas barreiras, da pessoa, muitas vezes ela ser uma pessoa vazia de conteúdo e emocionalmente que não tem ali muito que acrescentar, e segundo, o processo operacional da empresa, que muitas vezes não tem condições de fazer isso, tá? Então até ele fala aqui, ó, que na maioria das organizações a recepção e experiência do novo cliente não são conscientemente projetadas, logicamente estruturadas ou consistentemente executadas de forma que contribui de maneira significativa para a jornada emocional do cliente. Jornada emocional, aqui a gente está falando de como o cliente se sente na jornada de compra daquele produto ou aquele serviço, tá? Até, que nem eu gosto muito de bicicleta, tá? Recentemente eu comprei uma outra bicicleta, que é uma bicicleta que é feita sob medida e tudo mais. Eu passei lá, tipo, quase um dia inteiro conversando com o cara. Pra você ter uma ideia, quase um ano, demora quase um ano para a bicicleta ficar pronta, porque ele fabrica lá 5, 6 bicicletas por mês, então tem uma fila de espera absurda, mas eu passei um dia inteiro com ele conversando sobre bicicleta, ele tirando as medidas, explicando os modelos, para que eu quero utilizar e tudo mais, tá? Então assim, ó, eu estava numa jornada emocional, eu não entrei num site, comprei uma bicicleta, eu podia ter entrado num site, comprado uma bicicleta qualquer, pesquisei muito, né, sabia de todas as bicicletas que eu tinha visto aí, até mais do que a própria pessoa lá da fábrica,
Mas eu estava numa jornada emocional muito diferente, tá? É um sonho ter uma bicicleta dessa, porque depois eu vou querer viajar, eu já me vi viajando com essa bicicleta, tá? Fazendo viagem longa, e essa bicicleta não quebrando e sendo extremamente confortável, tá? E, enfim, eu já me vi assim com os alforge, com as coisas ali dentro do alforge, então é uma jornada emocional muito diferente. Se essa pessoa vai lá, eu chego lá, ela somente tira minhas medidas, me atende lá meia hora, fala, ó, Júnior, passa o cartão aqui que daqui a um ano sua bike está pronta, ele não teria feito essa leitura dessa jornada emocional comigo, tá? Aí até fala aqui, ó, essa falha em falar a mesma língua causa problemas quando a sutil impressão volta a prejudicar o cliente mais tarde no relacionamento. O que acontece? Tais situações surgem quando um indivíduo aluga um carro, registra um provedor de internet. Então, depois, quando tem um problema, essa pessoa vai ficar pé da vida com essa empresa, tá? Vai ficar pé da vida. Por quê? Ela não foi acolhida ali emocionalmente. Ela vai ficar muito pé da vida, tá? Então, imagina assim, você faz um seguro, faz um plano de saúde, tá? O vendedor do plano de saúde, ele quer trazer você para dentro e não fala tudo o que precisa ser falado, tá? Não fala tudo o que precisa ser falado. O vendedor de consórcio não explica ali tudo que... agora está muito, né, assim, em moda essa questão de consórcio. Eu não sei, tá? Eu tenho clientes que fazem isso, mas eu não sei como funciona. Então, dá carta de crédito, não sei o quê, e compra uma, compra outra, dá lance, tá? Mas tem todo um rolê aí que tem que ser muito bem explicado para o cliente para fazer esse gerenciamento da expectativa do cliente, tá? Então, por quê? Porque depois lá na frente vai dar um trico-trico, tá? Vai dar uma dissonância cognitiva aí. E esse cliente, né, que é o que a gente fala, ele não fala a mesma língua, tá? Quando quando tiver algum tipo de problema, esse cliente não tá mais junto com você. Ele tá pé da vida com você e quer que você suma da frente dele, tá? Daí aqui, ó, uma coisa aqui, por fim, tá? Por fim, as etapas no processo de ganhar novos clientes são feitas em ordem e sequência que se alinham com as operações da empresa. Ou seja, a empresa, ela tá preocupada em adquirir novos clientes, tá? E a sequência... Ela está preocupada em adquirir novos clientes. Depois que adquiriu esses clientes, como ela vai dar sequência ali no atendimento internamente, ela está preocupada com a operação dela, tá? Tá errado isso? Não, não tá errado. Mas aqui ele fala, né? Muitas vezes a sua operação não fala a mesma língua da jornada emocional do cliente. Você tem que olhar a jornada emocional do cliente. Depois nós vamos falar. Esse livro aqui, pessoal, eu tô achando aqui que ele vai dar praticamente um capítulo inteiro, um módulo inteiro lá no programa Vendas Te Liberta, tá? Eu vou pincelar algumas coisas aqui só. Mas aqui nós vamos ter, né? Então as empresas adquirem os clientes preocupados somente com a operação, tá? Vamos trazer cliente, vamos trazer cliente, vamos trazer cliente, vamos trazer cliente. Seja a operação, a característica financeira da operação, ou seja, eu vou pôr, né? Isso acontece muito com corretora de investimento, né? Traz um monte de cliente, daí um assessor lá, em vez de atender bem, ele acaba atendendo, ele tem capacidade de atender, sei lá, 100 pessoas, atende 300, tá? E daí essas pessoas acabam saindo para outra corretora, tá? Então, ele fala aqui, ó, a sequência se alinha com as operações da empresa, com pouco cuidado ou preocupação em relação à experiência ou às necessidades do cliente. A maior parte da experiência do cliente é casual, na melhor das hipóteses, sem um roteiro claro ou marcos para ele ou a empresa seguirem. Se deu certo, se esse cliente se essa pessoa virou cliente, tá? Essa empresa, a pessoa virou cliente ali. No caso, até a pessoa virou cliente, mesmo que ele esteja trabalhando numa outra empresa, tá? Virou cliente, a nossa jornada coincidiu? Beleza. Se não coincidiu, foda-se, tá? Daí ele fala aqui, ó, neurociência e comportamento humano são ignorados, tá? Eu acho que eu vou entrar bastante nesse assunto de neurociência e comportamento humano, tá? A neurociência ensina que mesmo que uma pessoa prospectada saiba das ofertas de uma empresa, ame essa empresa, acredita nela, medo, dúvida, incerteza, atormentação,
incerteza, atormentarão seus pensamentos e depois, mesmo depois dele se tornar um cliente, tá? Então, as pessoas elas têm essa ansiedade delas, né? Elas têm essas dificuldades de entendimento e tudo mais, tá? Até eu coloquei aqui que esses processos das empresas aqui, muitas vezes elas se focam em indicadores que a gente fala aqui, indicadores de vaidade, tá? Indicadores de vaidade, eu tenho não sei, a minha base tem não sei quantos mil clientes, esse mês faturei não sei quantos milhões, tá? É importante isso? É importante. Mas como é que tá essa jornada, tá? Essa expectativa, esse alinhamento dos clientes? Isso, pessoal, sempre quando a gente fala de venda recorrente, é o maior ponto, tá? Eu falo que normalmente a operação interna de um cliente tinha que ser às vezes maior, tá? O atendimento de clientes da base ali teria que ser muito maior do que a parte de aquisição. Outro ponto que ele fala aqui, tá? Ter os pensamentos do cliente contra a empresa desde o início, somado à falta de orientação dessa empresa. Então imagina, o cara tá com medo e você não dá orientação para ele. Olha o que vira. Coloca novos clientes em um estado de emoções negativas exacerbadas, tá? Isso ocorre pela diferença gritante entre os sentimentos de medo, dúvida e incerteza do novo cliente. Olha aqui o conflito. Vou ler de novo aqui, ó. Isso ocorre pela diferença gritante entre os sentimentos de medo, dúvida e incerteza do novo cliente. A pessoa está com medo, dúvida e está com incerteza. E a alegria, euforia e emoção da empresa sobre a aquisição, sobre a ação de um novo cliente. Olha que coisa mais antagônica que tem. Aqui uma pessoa com medo, né? O que ela vai fazer da vida? Será que vai dar certo? Será que vão me atender? Será que vão fazer? E aqui a empresa feliz da vida porque fechou mais um contrato, essa empresa vai entrar e vamos atender ela, seja do jeito que for, tá? Daí ele fala aqui, ó, eles estão indo embora mais rápido do que você percebe. As tendências atuais de negócios glamorizam o crescimento, incentivam a aquisição e não consideram a jornada emocional do cliente. Quando fala aqui, ó, glamorizam o crescimento e incentivam a aquisição, é aqueles indicadores de vaidade que eu falei para você, tá? Não considera a jornada emocional do cliente, a retenção subestimada e os funcionários mal pagos, subequipados, voltado para o atendimento, tá? Sem mencionar o fato de que ignoram completamente a biologia básica e o comportamento humano, tá? Não é surpresa que os clientes estão indo embora tão rápido, tão rápido depois que se comprometerem, tá? Mas como se pode estancar essa hemorragia? É preciso concentrar, né, no que seus novos clientes vivenciam quando começam a trabalhar com você. Beleza, isso aqui é um assunto para outras histórias. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte. Por isso que eu falo que uma empresa pequena de vendas, ela pode ser o melhor negócio mais rentável. A partir do momento que você começa a adquirir clientes, se você tem aqui pessoas bem pagas, tudo que eu falo no programa Vendas Te Liberta, tá sendo muito mágico isso, pessoal, que tá fechando, tá fechando aqui. Eu sei o que precisa fazer, mas eu tô encontrando ainda, isso aqui eu falando, Júnior falando, tá, sobre o programa Vendas Te Liberta. Eu sei tudo que precisa ser feito nele, tá? Eu sei que os pilares são de negócio, tecnologia, desenvolvimento pessoal e desenvolvimento técnico, são esses 4 pilares. Você vê que tudo isso aqui está amarrado com a questão da gente manter um cliente. A gente vai chegar numa estrutura bem legal aí para vocês, tá? Mas aqui, imagina o seguinte, uma empresa pequena, ela é muito mais ágil, ela consegue se corrigir muito mais. A gente faz aqui direto isso, tá? Então, ano passado aconteceu alguns problemas aí com projetos que cliente desistiu, com projetos de empresas, aquelas coisas que não andava e saiu briga, assim, briga não, né? Discordância, pontos de discordância que eu tive que entrar ali para apaziguar, fazer o entendimento da situação e tudo mais. Só que tudo isso que é bom, a gente pegou, sentei aqui com a equipe,
Ah, saiu aqui esse ponto. O que nós podemos fazer para melhorar isso, para não acontecer mais? Pô, a gente vai avisar o cliente, vai avisar tal situação, vai colocar no contrato, tá? Sobre a questão de coisas simples, assim, de pessoas que vinham, chegava aqui para a reunião e não estava comprometida com a parte dela do projeto, tá? Então a gente deixou isso tudo mais explicado, a gente criou um pré-kickoff, onde nesse pré-kickoff eu faço toda uma apresentação, faz a passagem de bastão do comercial para a equipe de projetos. Então tá assim muito liso o processo aqui, tá muito legal, não tem enrosco, tá? Não tem, a gente está trazendo aqui uns projetos muito bons. Quando o cliente entra aqui, se tem alguma coisa que o Pipedrive não faz, ele tem clareza disso, tá? Ele não vai ficar surpreso ali na frente. Por isso que eu tenho tanta indicação, porque eu tenho tanta essa questão de recompra, por isso que eu vou criar outro produto, eu tenho certeza que vai ser um sucesso aqui para os clientes da minha base, tá? E eu vou ensinar você a construir isso que eu faço, tá? O que eu faço no meu dia a dia, de você ter uma empresa de vendas extremamente enxuta, apoiada em tecnologia, com processos ágeis, com pessoas extremamente bem treinadas, tá? Na realidade, assim, eu vou te dar o conhecimento, tá? Te dar todo o apoio aí no nosso programa de mentoria. Tá? Se você quiser aprender sobre isso, então tá o link aqui embaixo, se inscreva aí assim que sair, né, quando a gente for iniciar, você será avisado, não sei ainda quando que vai ser e quanto vai ser, tá? A gente está estruturando aí o produto, mas nós vamos selecionar algumas, no início aí a primeira turma vai ser uma turma bem selecionada, porque eu quero deixar uma coisa muito especial para todo mundo, beleza? Então, se inscreva aí no canal, escreva aqui embaixo se tiver uma dúvida, que pode virar um vídeo e até o próximo vídeo. Valeu!